Hoje vou estar aqui apresentando para vocês mais um mapa sistêmico de situações empresariais. A situação organizacional de hoje é a seguinte: a organização faz um belo planejamento estratégico, mas ao longo do tempo, passam-se os meses e vai travando, a estratégia vai travando na rotina da empresa. Como diz um amigo meu, é raro, mas frequentemente acontece, certo? Então vamos olhar esse mapa. Esse mapa eu construí ele de uma maneira amostral ou exemplificativa, porque uma organização, na realidade, quando ela passa por essa situação, ela tem muito mais relacionamentos e muito mais enlaces, o mapa é mais complexo. Eu vou mostrar esse aqui, que vai dar uma palhinha do que é realmente a situação, mas um mapa real, quando a gente for fazer um mapa real de uma empresa, ele tem mais complexidades do que essas aqui. Então vamos ver por que acontece isso de travar na rotina da empresa a estratégia. Vamos começar aqui com o enlace reforçador número 1, que se fosse para o bem, quanto melhor está, melhor ficaria. Mas no nosso caso, quanto pior está, pior vai ficando. O nosso grande objetivo é ter uma execução estratégica efetiva. Esse aqui é a variável central, vocês vão ver que todos os enlaces passam por essa variável. No entanto, existe na organização um modelo mental que aumenta o nível de urgência operacional percebida, né? As pessoas têm uma atenção para a urgência e dão atenção para a urgência, e esse nível de urgência percebida faz com que as pessoas iniciem novas iniciativas, novos projetos, que são de urgência, que não são projetos estratégicos. E quanto maior o nível de urgência, maior as iniciativas iniciadas, maior o número de projetos estratégicos ativos e projetos não estratégicos ativos. Isso aumenta o volume total de projetos, diminui a capacidade real de execução, porque a organização fica sobrecarregada, e diminui a execução estratégica efetiva, ou seja, a execução dos projetos estratégicos e das iniciativas estratégicas. E quanto menos eu executo a estratégia, mais eu tenho uma percepção de urgência nas questões operacionais. Então esse é o R1, enlace reforçador número 1, de sobrecarga estratégica. Vamos ao R2 agora. O R2 é o do curto prazo. O R2 diz o seguinte: como há um modelo mental de pressão por resultados de curto prazo, que vem de uma série de motivações, né? Essa pressão por resultados de curto prazo aumenta o alinhamento dos bônus de curto prazo. E o tempo da agenda dedicada à operação aumenta. Em contraposição, o tempo de agenda dedicado à estratégia diminui por força dos bônus de curto prazo. E se o tempo de agenda dedicado à estratégia diminui a execução estratégica efetiva, se é menos estratégico, o que gera ainda mais pressão por resultados de curto prazo. Depois nós temos o R3, que é o enlace reforçador da centralização. Algumas organizações fazem, né, procuram a delegação, mas não fazem efetivamente. Então, existe um grau de centralização decisória grande. E o grau de centralização decisória aumenta o tempo médio de decisão estratégica, porque tudo está centralizado na altíssima administração. Esse tempo médio de decisão estratégica aumentando, aumenta a taxa de retrabalho estratégico. Muitas coisas têm que passar pela mão e repassar novamente, né, sempre pela mão da alta administração. Isso diminui o foco organizacional na estratégia e diminui a execução estratégica efetiva, levando ainda mais centralização, porque se a organização não está fazendo adequadamente sua estratégia, não está tendo bons resultados, ou pelo menos os resultados sustentáveis de médio e longo prazo, e isso aumenta ainda mais o grau de decisão decisória. Então esse é o R3. Como é que se contrabalancearia essa situação? Pelos enlaces balanceadores, que são teoricamente algumas alavancas, mas não necessariamente, não levem em conta que isso aqui é um exemplo, porque as alavancagens de cada situação são diferentes e são muito maiores do que apenas talvez essas três. Então vamos ver o B1, de buscar disciplina estratégica para mudar as questões. Tá? Se eu aumentar a confiança da liderança na estratégia, a liderança vai puxar mais as questões estratégicas. E talvez vá criar critérios formais de iniciação de projetos e de encerramento de iniciativas. Por exemplo, iniciativas urgentes, mas não estratégicas, talvez sejam menos importantes do que as iniciativas estratégicas. Então, eu tenho que ter um critério formal de iniciação de iniciativas e de encerramento de iniciativas. Se eu tiver esse critério formal, diminui o número de projetos ativos, o que diminui o volume total de projetos, o que aumenta o foco organizacional e aumenta a execução estratégica efetiva. Ou seja, eu começo a me concentrar na estratégia. E isso se retroalimenta, porque as coisas vão bem do ponto de vista estratégico e gera mais confiança ainda da liderança na estratégia. Se a liderança faz a estratégia apenas por fazer, ela não tem alta confiança naquilo que ela fez só por fazer. Mas se ela partir de um alto grau de confiança, vai disparar um enlace balanceador número 1, que é da disciplina estratégica. O B2, que é o dos incentivos, é criar incentivos adequados voltados para a estratégia. Então, se a liderança confia na estratégia, ela vai alinhar os bônus da estratégia, e não ao curto prazo. O que aumenta o tempo de agenda dedicado à estratégia, tanto da liderança quanto da organização como um todo, e aumenta a efetividade da execução estratégica, criando ainda mais confiança da liderança na estratégia.
E o B3, que é o da delegação bem feita. Se existe confiança na delegação, por conta da organização toda, a organização toda está confiando que a delegação ela é de verdade, o grau de centralização decisória diminui. Isso diminui o tempo médio de decisão estratégica, a organização fica mais flexível e mais rápida, e aumenta, com isso, aumentando a efetividade da execução estratégica. Então, esse aqui é o B3. Teoricamente, B1, B2 e B3 são alavancagens, mas, como eu disse, numa organização real, as alavancagens podem ser inúmeras outras. Né? Aqui a gente falou de incentivos, governança, agenda real da liderança e regras de início e encerramento. Mas eu poderia citar as verdadeiras alavancagens que trabalham na estrutura em talvez 7, 10, até 15 alavancagens estratégicas para dissolver os modelos mentais que são contrários à estratégia e dissolver as estruturas que são contrárias à estratégia. Ok, gente? Então esse aqui é o mapa sistêmico da estratégia que trava na rotina. Espero que vocês tenham curtido aí.